Você sabia que 99% daquilo que a gente se preocupa não acontece? A gente sofre por antecipação. Tem gente que não tem fracasso na vida porque tem medo do sucesso. Ah, mas se tiver sucesso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eu posso perder. E no fim, a pessoa termina sem fazer nada. Então tem coisas que nós trazemos do passado que nos prejudica e tem coisas que nós pensamos sobre o futuro que nos prejudica. Uma das coisas que a gente traz do passado que nos prejudica é o sentimento de culpa. Nós temos o sentimento de culpa, é um sentimento do passado, você já percebeu? Você não fica culpado por uma coisa que você ainda não fez. Só que o sentimento de culpa é um sentimento inútil. Por que ele é inútil? Porque já aconteceu. Por que adianta você ficar se sentindo culpado? Já aconteceu. Só que o fato de você ficar culpado, isso cria um problema para o futuro. Então por isso que você tem que aprender a perdoar a si mesmo e os próximos de você. Perdão, antes de ser um ato de amor, é um ato de inteligência. Só não perdoa quem é burro. Aí eu não vou perdoar o meu pai pelo que ele me fez. Onde é que seu pai está hoje? Aí ele já morreu. Aí ele vai ficar muito sem dormir essa noite, né? O fato de você não perdoar o seu pai só prejudica uma pessoa, você. É mais ou menos assim, ó. É como se você tomasse veneno e quisesse que a outra pessoa morresse envenenada. Não é um absurdo isso? Você tomar veneno e querer que o outro morra envenenado? Ora, a falta de perdão causa esse problema na pessoa. A pessoa com a falta de perdão, ela tem ressentimento no coração. Ressentimento do passado causa resignação do futuro. Então a primeira coisa que você tem que fazer é perdoar o seu passado. Perdoar você, porque você não é perfeito, ninguém aqui é perfeito. Nós estamos aqui para evoluir. Isso aqui é uma escola, estamos aqui para aprender, estamos aqui para contribuir, estamos aqui para fazer uma diferença. E com o sentimento de culpa carregado não dá certo. Então primeiro a gente perdoa a gente mesmo. E a gente perdoa os nossos entes queridos. Aí nós estamos zerando esse processo. E aí nós vamos olhar para o futuro como uma possibilidade. Aí a gente pode focar no futuro, porque é lá que nós vamos passar o resto da nossa vida. Por isso que o futuro é importante. É muito simples. Sabe por que o futuro é mais importante que o passado? Porque é lá que você vai passar o resto da sua vida. Você sabe quando uma pessoa começa a morrer? Quando as suas recordações começam a ficar mais fortes que os seus sonhos. Então a pessoa que está sonhando, independente da idade, ela está vivendo. Aquela que começa a falar só do passado, não adianta nada. E muitas vezes nós nos preocupamos com esse futuro sem razão. Já que 99% daquilo que a gente se preocupa não vai acontecer, olha tanto sofrimento antecipado por nada, não é verdade? Nós somos consequência daquilo que nós pensamos e daquilo que nós comemos. O ser humano é consequência do pensamento e da comida que ingere. O nosso pensamento interfere no nosso sentimento, que consequentemente interfere no nosso comportamento. Se você pensa uma coisa triste, você começa a se sentir triste, é provável daqui um pouquinho você começa a chorar, não é verdade? Se você começa a pensar uma coisa alegre, você começa a se sentir alegre, daqui um pouquinho você começa a sorrir, não é verdade? Então olha que interessante, o pensamento gera o sentimento, que gera o comportamento. O sentimento, ele pode ter o nome que ele quiser. Na realidade nós só temos dois tipos de sentimento. Ou é um sentimento agradável, ou é um sentimento desagradável. Claro que queremos ter sentimentos agradáveis e queremos evitar sentimentos desagradáveis, não é isso? Pois é. O sentimento, ele não cai na nossa cabeça. Nós não estamos caminhando na rua, de repente o sentimento de tristeza cai na cabeça. Surgiu um pensamento, a nível consciente, ou às vezes até inconsciente, esse desencadeou um sentimento, que desencadeou um comportamento. Olha que modelo interessante. Se eu quero mudar o meu comportamento, eu vou ter que mudar o meu sentimento. Se eu quero mudar o meu sentimento, eu vou ter que mudar meu pensamento. A pergunta é a seguinte, como que eu vou mudar meu pensamento? Se eu tenho milhares de pensamentos por hora, eu vou ficar controlando cada pensamento? Não dá, né? Então eu vou ver que o pensamento é desencadeado pela nossa percepção. Mudando a percepção, mudamos o pensamento, mudamos o sentimento e, consequentemente, mudamos o comportamento. O contrário também funciona. Se eu mudo o meu comportamento, se eu começo a dançar, o meu sentimento de alegria, contaminado pela música, começa a surgir e os meus pensamentos também mudam. Ou seja, dos dois modos,
O pensamento gera sentimento, que gera comportamento, e o comportamento gera sentimento, que gera pensamento. Isso vai dos dois modos. William James, o pai da psicologia moderna, tinha uma frase que dizia assim: o passarinho não canta porque está feliz, ele está feliz porque canta. Ou seja, se eu começo a me comportar de uma forma divertida, eu começo a ter sentimentos alegres, eu começo a ter bons pensamentos. Vamos conversar então como a gente pode mudar a realidade? Percepção é a realidade, tudo mais é ilusão. Nós atuamos de acordo com a nossa percepção de realidade. E se nós mudarmos a nossa percepção, nós mudamos a nossa realidade. Aí você pensa assim: mas se eu mudasse de cidade, eu ia resolver os meus problemas. Sabe o que acontece? Se você mudar de uma cidade para outra, você leva os problemas com você. Esse é que é o problema. O problema vai junto. Então o único jeito de eu me livrar do meu problema é resolvê-lo. Para resolvê-lo, primeiro eu tenho que identificá-lo. E segundo, eu tenho que ter recursos para fazer isso. E nós estamos discutindo nessa série o que acontece, como é que faz isso e como é que nós melhoramos nossa vida para ser mais bem sucedido, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Uma coisa muito importante de ser entendida é que o sucesso, ele é interno. Ele se expressa depois, ele se manifesta depois. Existe um estudo dos 20 maiores ganhadores da loteria da Califórnia. Os 20 maiores ganhadores. Eles escreveram um livro sobre isso. Fizeram um follow-up, um acompanhamento de 10 anos. 18 dos 20 maiores ganhadores da loteria da Califórnia, que é a maior loteria dos Estados Unidos, 10 anos depois de ganhar o prêmio, estavam financeiramente piores do que antes de ganhar a loteria. Por quê? Porque eles não entenderam essa verdade que nós estamos conversando aqui hoje, de que o sucesso é interno, ou seja, aquele pessoal, eles receberam o sucesso da noite para o dia. O sucesso não foi interno, ele foi externo. E eles não estavam preparados para isso. E acabou piorando. Quer dizer, no fim de 10 anos, quando eles eram entrevistados, eles respondiam assim: é preferível que eu não tivesse ganho, porque o fato de eu ganhar, na realidade, atrapalhou a minha vida. Foi muito bom na hora que eu ganhei, mas depois os problemas começaram a aparecer, começaram a surgir, eu não soube administrar aqueles problemas, porque eu não estava preparado para eles. Muitas vezes a pessoa não está preparada para o sucesso. Então, se você quer um sucesso duradouro, se você quer que ele cresça organicamente, você tem que fazer uma preparação interna. A semente, quando é plantada, no dia seguinte ela não vira planta, não é verdade? Você tem que colocar no terreno fértil e dar tempo ao tempo. No processo de sucesso é a mesma coisa. Quer dizer, você tem que plantar num terreno fértil, nós temos que preparar esse terreno para a ideia que vai vir e esperar que aconteça. Então, cada conversa que nós estamos tendo vai fazendo uma diferença. E de grão em grão, a galinha enche o papo.